dia, crianças! Vamos começar mais uma aula. Hoje, aula de história, tá bom? Nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente estudou semana passada, que é o Brasil colonial, tá? Então, a tia vai revisar com vocês algumas informações que a tia passou para vocês na aula passada. E aí, hoje, vocês vão concluir esse assunto realizando a atividade no livro, que se encontra na página 360 a 362, tá bom, meus amores? Mas antes da gente começar, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos lá? Querido Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Cuida da nossa família. Nos livra do mal. Nos ajuda, Senhor, a aprender, a entender o assunto e a colocar em prática. Abençoa, Senhor, as nossas casas, a nossa escola, a nossa professora, as nossas famílias, os nossos amigos. Em nome de Jesus, amém. Meus amores, a tia vai ler um versículo que fala um pouquinho do que a gente está estudando, tá bom? Então, em 1 João, tá? 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Então, a gente está morando no mundo, certo? E quem criou o mundo? Quem será que criou? Quem foi que criou os seres humanos? Quem foi que criou os animais? Quem foi que criou as plantas? Deus. Então, tudo o que acontece no mundo, toda a história do mundo, certo? Deus criou. Deus permitiu que acontecesse. Assim também é a nossa vida, a nossa história. A gente está estudando sobre a história do Brasil, mas a gente também tem a nossa história. Desde quando a gente nasce e vai crescendo. Acontecem tantas coisas nas nossas vidas, né? E Deus permite que aconteça. Tem algumas coisas que a gente tanto queria que acontecesse, mas que ainda não aconteceu. Por quê? Porque ainda não está no tempo. Porque Deus ainda não concordou que acontecesse. Por quê? Porque a gente tem uma história. Então, em determinado momento da nossa história, aquilo que tanta gente deseja e pede a Deus vai acontecer, tá bom? Então, guardem esse versículo no coração de vocês. Olha só, crianças, nós estamos estudando sobre o Brasil colonial, tá? Então, a tia colocou aqui algumas informações no quadro para a gente relembrar e aí, então, realizar a atividade, tá certo? Então, a tia colocou aqui o título, o Brasil colonial, certo? Que é o assunto que a gente está estudando. E a primeira informação é a seguinte: o rei de Portugal dividiu o Brasil em partes chamadas capitanias hereditárias. Então, o Brasil ele era muito extenso, muito extenso. E o que o rei de Portugal resolveu fazer? Dividir em porções. E essas porções foi chamada de capitanias hereditárias, tá certo? Mas tem um detalhe. Essas capitanias, essas porções que foram divididas, olha só o que aconteceu. Cada capitania era doada a uma pessoa de confiança do rei. Então, o rei pegou essas porções, essas capitanias hereditárias e doou para pessoas da sua confiança. Então, tinha pessoas naquele lugar que o rei confiava. Então, o que foi que ele fez? Para você eu vou dar uma capitania, para você eu vou dar outra capitania, e ele foi distribuindo as capitanias. Só que tem um detalhe: essas pessoas que receberam essas capitanias, elas não poderiam
poderiam vender. O que poderia acontecer é que essas terras passariam de pai para filho. Mas mesmo o filho, ele não poderia vender. Isso seria uma herança de pai para filho, tá certo? Então, a terra não poderia ser vendida, apenas passada de pai para filho, que foi aquilo que a tia falou, tá bom? Na página 361, a gente vai falar também do governo geral, tá certo? Então, olha só. Ao perceber que as capitanias não deram certo, o governo português criou novos mecanismos para administrar as terras e dar continuidade à colonização. A intenção não era acabar com as capitanias, e sim centralizar política e economicamente a colônia. Assim surgiu o governo geral. E qual eram as funções do governo? As principais funções do governo geral era coordenar a colonização, fortalecendo as capitanias contra os ataques indígenas, fiscalizar o que acontecia nas capitanias e apoiar a produção de cana-de-açúcar. Para isso, o rei passou a distribuir entre os funcionários reais as obrigações que inicialmente eram dos donatários, tá certo? Então, tem aqui, os primeiros governadores gerais foram, aí a tia colocou aqui, os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, que chegou ao Brasil em 1549, Duarte de Costa governou entre 1553 e 1558 e Mendes Sá governou entre 1558 e 1572, tá certo? Então, eles chegaram nesses anos para assumir e comandar, tá? Eles comandaram, tá certo? Essas capitanias, tá bom? Então, os governadores, os 3 primeiros governadores foram esses que a tia falou. Tomé de Souza, certo? Duarte de Costa e Mendes Sá, tá bom? Então, aqui abaixo tem algumas informações também. Após a morte de Mendes Sá, o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em 2 partes, a fim de melhorar a administração e aumentar a arrecadação de impostos e fortalecer a ocupação do Rio de Janeiro e de São Vicente, constantemente ameaçados pelos franceses. Assim, em 1572, foram criados o governo do Norte, com sede na cidade de Salvador, e o governo do Sul, com sede na cidade de Rio de Janeiro. Entretanto, 6 anos depois, o Brasil voltou a ter um único governo geral, com sede em Salvador. Então, foram distribuídos os governos, mas no fim de tudo, voltou a ser um único governo. Tá bom? Então, vocês vão realizar essa leitura novamente e vão responder a atividade da página 360 e 362. Tá bom, meus amores? Então, realize a atividade de vocês e prestem atenção nas informações que o livro está trazendo, tá certo? Então, um grande beijo para vocês. A tia tá com muita saudade de vocês e logo, logo a gente vai estar juntinhos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!